Olá pessoal, estão bem? Você sabe o que é M&A? Fusões e aquisições, compra e venda de empresas. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Hoje nós vamos fazer uma imersão, contando parte da nossa história envolvida nesse tema, que hoje tantas pessoas desejam, buscam, querem entender. Qual que é o jogo do equity, o jogo de poder vender parte das ações de sua empresa para o mercado para capitalizar ou a vida da pessoa física ou da própria pessoa jurídica. Fique conosco até o final, que nós vamos hoje fazer um mergulho bem profundo nesse universo. Bem, pessoal, o mundo do M&A, de fusões e aquisições, compra e venda de empresas, ele tem alguns protocolos básicos aí que todo mercado precisa de seguir. Obviamente, eu gosto sempre de deixar claro que cada negócio é um negócio, cada momento da empresa vai ser diferente entre si, mas nós vamos falar em torno de regras gerais. Se a gente vai para o mundo de startups, por exemplo, a startup tem o que a gente chama de esteira, ou seja, de uma linha que ela precisa de seguir para poder gerar o seu próprio valor e poder lá na frente ser vendida para o mercado, poder criar, através disso, liquidez e grana. Bom, uma startup, primeiro, através da sua tese, através dos seus fundadores, vai apresentar ao mercado qual dor que ela quer curar, através de qual ferramenta de tecnologia, estimulando o mercado a acreditar nessa tese, naquilo que ela está apresentando como solução para o próprio mercado. E aí ela vai ter ali o que a gente chama de investidor semente, que pode ser o próprio founder, pode ser um amigo próximo, pode ser qualquer pessoa ligada àquele propósito ali no inicial, que geralmente a gente está falando de menos grana ou até mesmo de network, porque não necessariamente é só dinheiro, que a gente chama do universo de investidor de smart, ou seja, usando a sua inteligência, das suas conexões para poder criar canais para aquele produto ou serviço ali que a startup está se propondo poder seguir. Logo depois vai vir o investidor anjo, que já pega aquela ideia ali que já está mais fomentada, já está mais de pé, e vai transformar isso em canais de possibilidade, vai bancar isso até um determinado nível, depois série A, B, C, que são formas de teste do próprio valor, uma vez que startup, por exemplo, é um universo que ela tende a crescer muito, ela vai sempre escalar muito, e naquele momento de realização dela, aqueles números não servem como base de valor. Então você vai buscar através da escala e através de valuations, que a gente chama. O que é valuation? É uma forma de você chegar a um termo junto ao mercado de qual valor aquela empresa, naquele momento, naquele corte, ela possa ser investida. Gosto muito de falar que a empresa não tem preço, ela tem uma métrica. Ela pode ser através de um múltiplo, que é multiplicar o EBITDA ou o faturamento por determinado número, ou valuation, que é prospectar o futuro, fazer aí um indicador de futuro da empresa, depois trazer valor presente. Então tem diversas metodologias para chegar ao valor, mas que o mercado precisa ser convencido que aportar dinheiro naquilo ou fazer com que aquilo cresça de alguma forma dentro do seu ecossistema, gere o retorno daquele capital investido ou do tempo demandado e dos esforços que ele fez para aquilo. Se eu for para o mercado mais tradicional, nós estamos falando de compra e venda de empresas, essas empresas têm em si uma realização, ou seja, elas têm um passado ali que se tem balanço, que se tem uma DRE, que é o quanto de resultado ela conseguiu gerar, que se tem um fluxo de caixa, que através desse histórico, e tem uma técnica para isso, pode ser chegar também a um valor onde ou o sócio naquele momento precisa de um outro sócio por capital ou por qualquer outra sinergia, tecnologia, expertise, abertura de mercado, distribuição de produto, que os dois juntos vão gerar mais valor para aquela mesma empresa, ou que aquela pessoa naquele momento está com a empresa já madura, precisa de um evento que a gente chama de liquidez, que é na pessoa física ter um dinheiro maior, ela vai vender parte da sua empresa para ficar rica, para poder, através desse dinheiro, fazer outras prospecções de mercado, entrar no universo, inclusive, de ser investidor também. Então, o M&A ele te propicia várias possibilidades, várias visões da mesma coisa e quais passos a gente precisa seguir. Primeiro, ter uma história para contar. Se eu não tiver história para contar, eu não vou ficar atrativo. E a gente chama de teaser. O que é? Colocar quanto tempo que eu tenho de empresa, quem eu me proponho, qual mercado eu estou, que nível de clientes que eu tenho, em que formato, eu atuo em qual região ou quais regiões, o que é um pouco do meu futuro ali, como é que o meu mercado está visto para o futuro,
quais são as forças que eu tenho dentro da empresa, seja ela de pessoas, seja ela de tecnologia, seja ela de canais de distribuição. Então eu vou contar um pouco da minha história, né, para que através dessa história eu possa atrair possibilidade de pessoas que se interessam por ela. O segundo ponto é eu ter números, né, dados, informações capazes de comprovar aquilo que é minha tese de valor, né, que aquilo fica de pé, que aquilo de fato é verdade. Ou seja, através dos meus números realizados, né, ou de uma perspectiva de realização de futuro, eu poder contar para o mercado que através dessas informações eu possa chegar a um valor e que faz sentido alguém investir na minha empresa por causa desses valores ali, desses apontamentos. É importante que nesse trilhar aí, né, nesse caminho, a gente consiga buscar opiniões e referências que não sejam só as próprias nossas, né? Por exemplo, eu posso achar que a minha empresa vai crescer 30% ao ano e ela vem crescendo 30% ao ano ao longo de 10 anos. Um exemplo, é uma tese forte. Porém, se eu buscar no mercado uma pesquisa de mercado, empresas especializadas falando do futuro, tiver alguém externo que fale esse mesmo linguajar, né, que conheça daquele mercado e possa falar que sim, minha empresa tem uma chance muito grande de crescer 30% ao ano, esse estudo fica mais forte, né? Então, esse passo ele é importante, de eu sempre buscar fora, não só o meu olhar, não só a minha referência, que está ali dentro, que sou, né, parte interessada do negócio, existe uma certa conflito de agência aí nesse sentido. Se eu puder buscar no mercado, isso vai fortalecer minha tese. Outro passo importante, lembrar de quem vem de fora para me analisar, nem sempre entende do meu negócio, nem sempre vai ter a profundidade necessária pelo curto espaço de tempo que isso pode durar. Então, que eu tenha números capazes de convencer os terceiros, né, de fora, não só a mim mesmo. Porque a nossa experiência, sempre quando a gente vai chegar no projeto, o cara fala, não, minha empresa está bem organizada, eu tenho esse controle, eu tenho aquilo. Mas quem chega de fora e que muitas vezes podem nem entender do negócio, às vezes não consegue ter a mesma leitura e conseguir chegar na mesma atratividade que aqueles que estão ali dentro do sistema, do ecossistema, são capazes de enxergar, né? Então, eu saber traduzir tudo isso como uma linguagem externa é fundamental. O passo, né, do compliance, ou seja, ter alguém de fora que não está contaminado no olho da cultura da empresa, que não está ali no dia a dia, mas que valide os processos de quem executa, gera muito valor. Por exemplo, eu falei compliance para explicar melhor para quem não sabe, né? Compliance é um formato que o mercado tem, nós da Assis somos os maiores expertises disso hoje no Brasil, que é, se a contabilidade faz a contabilidade, como exemplo só, alguém de fora que tenha profundidade de conhecimento vai validar. Financeiro a mesma coisa, a operação da empresa a mesma coisa, os custos, ou seja, ter um olhar de fora capaz de avaliar aquele processo, gerando valor para aquele processo e, principalmente, uma cadeia de melhoria contínua do processo para gerar ainda mais valor para o negócio, né, para a empresa em si. E outra é de governança, né? O que é a governança? É aquela capacidade que a empresa vai ter de demonstrar para o mercado que ela, dentro dela mesma, tem o mínimo de risco possível. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que é fomentada por um dono que representa 90% das vendas, e se esse dono falece? Como é que fica o mercado, todo mundo que investiu naquela empresa, né? Como exemplo, essa empresa, os proprietários, os investidores dela, são capazes de amanhã ter alguma atitude, por exemplo, ilícita, de propina, de roubo, que vai contaminar toda a marca, e os investidores que ali entraram ser totalmente prejudicados diante do projeto? Então, governança é um aspecto de transparência que vai ditar para o mercado a capacidade desse mercado acreditar mais ou menos no projeto, né? O outro ponto importante, que geralmente o compliance e a governança vão gerar, é mitigar os riscos, ou seja, minorar os riscos da empresa. Quando eu vendo uma empresa, todo mundo fica preocupado de quanto que ela vale, né? Mas os investidores ali, os donos, os proprietários, os fundadores, eles não vão receber o valor da venda. É o valor da venda menos a dívida que a empresa tiver, menos o risco que for apontado, por exemplo, uma due diligence. O que é uma due diligence? É uma empresa que vem de fora para auditar aquela empresa que está sendo vendida, para mostrar se ela tem mais ou menos riscos e quanto é esse risco, né? Então isso a gente chama de contencioso, que é aquilo que ainda não foi apontado, mas que tem possibilidade de vir a acontecer. Então, essa mistura de processos e de situações vão gerar maior ou menor capacidade da empresa ser investida. Porque as pessoas acham, muitas vezes, que o comprador pode sair olhando quantas empresas ele quiser porque ele tem dinheiro, porque é um fundo de investimentos e tal, mas não pode. Toda uma cadeia dessa de validação, quem vai comprar a empresa, ele gasta com jurídico, ele gasta com contadores, com auditores,
próprias horas do próprio negócio, estudo de mercado. Isso custa, né? E por custar, ele não pode sair fazendo isso para 10, 20, 100 empresas. Ele vai ter que ter um foco muito de, lá no teaser, durante essa esteira toda de validação, ter uma empresa com uma lead, né? Ou seja, com uma condição mais quente possível, que ele possa ser mais assertivo para que ele não perca tempo nem dinheiro buscando no universo infinito de possibilidades. Então, o M&A tem muito a ver com isso, né? Com a capacidade de você contar a história, dos seus números estar estruturado para terceiros e não só para você, a possibilidade de, através de uma esteira de compliance e governança, você minorar, né? Tirar muito risco de dentro do negócio para valer mais, e a capacidade de convencer esses terceiros que o seu negócio, dentre outras oportunidades que eles tenham, é o melhor para ser investido. E isso é muito esse universo. A gente vivemos agora, né, recentemente, um grande case, que foi o da Vanguard, né? Foi o maior M&A da América Latina, onde fundos de investimento, né, entraram do setor automobilístico para avaliar a empresa, passamos por uma auditoria externa e, nesse caso lá, a gente não teve nenhuma ressalva. Né, nenhum ponto que alguém de fora chegasse e apontasse como um ponto crítico da empresa ou capaz de tirar qualquer valor dela. Né, e isso gerou um bom valor dela de mercado, que virou um case absoluto do setor no Brasil e na América Latina. Então, demonstra, né, na prática que quem pratica, né, e busca esses valores, busca toda essa história para contar para terceiros, balizadas em fatos, né, e verdades, ele pode sim conseguir convencer o mercado de fazer um cheque, né, que a gente chama, ou seja, de pagar o melhor preço possível por aquele ativo, né, diante de todo o universo de possibilidades que aquele investidor possa ter no mercado Brasil, América Latina. Tive outros casos de bastante sucesso, um deles aqui na região de Belo Horizonte, que é o caso da Beolar Acabamentos, né, que é uma empresa do setor de acabamentos, de material de construção, piso, cerâmica, chuveiro, tudo aquilo que define acabamento de mais alto valor, de mais alto padrão, onde a maior empresa do mercado, que era do interior, atuava muito no interior, buscava uma marca, né, um branding, que pudesse atuar na capital e gerar valor para ela. Então, ela queria investir um dinheiro, mas se tivesse sinergia com o propósito dela de marca, né? Nós conseguimos fazer isso, foi um grande case, também o maior de Minas Gerais do setor, um dos maiores do Brasil, que ficou muito conhecido e que também, nesse caso especificamente, não gerou nenhuma ressalva, não gerou nenhuma desvalorização do ativo daqueles que estavam vendendo. Então, a importância da gente, né, caminhar nesse sentido, entender mercado, entender propósito, saber que M&A, né, que fusões e aquisições, tem um propósito e que ele vai passar por um determinado crivo e uma determinada burocracia de mercado que às vezes não dá para pular aquilo em determinado momento. Então a importância de você ter um bom advisor, ter uma empresa que conhece a sua história durante 2, 3 anos no mínimo, né, para saber contá-la e passar pelo crivo de terceiros. Isso é um pouquinho do que a gente vive no nosso dia a dia. Estamos muito felizes de poder contribuir com vocês. Caso tenha algum comentário, alguma pergunta, pode utilizar o próprio canal aqui ou mandar no nosso direct através do Instagram. Estaremos muito felizes em contribuir com vocês. Para você que está chegando agora, assine o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e nos encontramos nas demais mídias sociais.